Oi pessoal, neste vídeo aqui no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos fazer uma introdução ao estudo das equações. Vou falar sobre alguns detalhes bem importantes de se saber antes de aprendermos a resolver uma equação, ok? Então vamos lá. Toda igualdade que possui uma ou mais letras, que são as incógnitas ou variáveis, que representam os números desconhecidos, é chamada de equação. Então veja só, para ser uma equação é necessário ser uma igualdade, apresentar o sinal de igual e ter nela uma expressão algébrica. Na expressão algébrica há números, letras e operações. Exemplos de equações: 3x mais 18 igual a 51, 2x mais 5y igual a menos 6, 7x mais 8 igual a 4x menos 10. Veja que nesses três exemplos nós temos o sinal de igual e as incógnitas x, y, x aqui aparecendo duas vezes. Então, vamos continuar nossa explicação. Cada símbolo que representa um número desconhecido é chamado de incógnita. Então, por exemplo, 3x mais 18 igual a 51, nessa equação você tem uma incógnita que é o x. Na equação 2x mais 5y igual a menos 6, você tem duas incógnitas que são x e y. Bom, como toda equação é uma igualdade, vale a pena saber e relembrar que nós temos duas partes. A parte da sentença que está à esquerda do igual se chama primeiro membro. A parte da sentença que está à direita do igual, depois do igual, se chama segundo membro. Veja que o primeiro membro sempre estará antes do sinal de igual, o segundo membro depois do sinal de igual e o igual não está em nenhum dos membros. Ele serve como fosse um divisor, um separador entre os dois membros, ok? Bom, então, olha só, é bem importante você saber que algumas sentenças matemáticas, mesmo apresentando letras ou sinais de igual, não são equações. Então, por exemplo, se você tiver a seguinte sentença: 3x menos 11 menor que zero. Isso não é uma equação. Tem a incógnita, mas não tem o sinal de igual. Esse sinal é uma desigualdade, é o sinal de menor que. Por exemplo, se você tiver 2y mais 5 maior ou igual a 16 menos y. Veja, esse sinal, apesar de ter um igual, ele também é um sinal de desigualdade, é o maior ou igual, ok? Então, torna-se essa sentença uma inequação, não é uma equação. Agora, digamos que nós temos a seguinte expressão: 3 ao quadrado mais 1 igual a 2 mais 2 ao cubo. Bom, veja, nós temos o sinal de igual, mas neste caso não temos uma incógnita. Então, também não podemos classificar esse terceiro exemplo como uma equação, porque não contém incógnita, ok? Então, olha só, não são equações, pois não representam uma igualdade ou não contém incógnitas. Em 3 casos, mas muito mais casos não são equações. Tudo bem aí? Então vamos continuar. Preciso falar com vocês sobre o grau de uma equação. Bom, o grau de uma equação está relacionado
ao maior expoente que a incógnita possui. Então, veja bem, nós dizemos que uma equação é do primeiro grau quando o maior expoente das suas incógnitas for 1. Lembre-se que o 1 nem sempre ou quase nunca aparece como expoente, por isso eu coloquei ele aqui em destaque, em vermelho, mas ele não vai aparecer nas tuas equações. Então, 3x mais 18 igual a 51 é do primeiro grau, porque esse x está elevado à primeira potência, que não apareceria. 2x mais 5y igual a menos 6 também é do primeiro grau, mesmo tendo duas incógnitas, né? Mas a gente sempre olha o expoente. Se o maior expoente for o 1, como é 1 e 1, continua sendo do primeiro grau. Bom, uma equação é do segundo grau quando o maior expoente das suas incógnitas for o 2. Então, veja lá, x ao quadrado menos 9 igual a 0 é do segundo grau, olha o expoente 2 aqui aparecendo. X ao quadrado menos 3x igual a 0 é do segundo grau, porque você tem o expoente 2, que é o maior, aqui você teria o expoente 1. Então, sempre a gente olha o maior expoente e diz qual é o grau da equação. Observação bem importante, é bacana você saber que o grau da equação determina quantas soluções a equação possui. Então, se a equação é do primeiro grau, possui uma solução. Se a equação é do segundo grau, duas soluções e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, as equações surgiram da necessidade do homem, né, representar matematicamente, através da linguagem algébrica, solucionar problemas que envolvam quantidades, valores, medidas desconhecidas. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que podem aparecer. Bom, trouxe aqui o seguinte problema. Carlos comprou uma camiseta que custou R$30 e duas calças, gastando um total de R$190. Quanto ele pagou por cada calça? Bom, então esse problema pode ser representado pela seguinte equação. Olha lá, ele comprou uma camiseta que custava R$30 mais duas calças. Só que no meu problema eu não tenho o valor da calça, inclusive é a pergunta do problema, né? Então, se eu tivesse um valor especificado, eu faria 2 vezes esse valor, mas eu não conheço que valor é esse. Para isso, nós usamos uma incógnita, né? Então, como não sabemos o valor de cada calça, nós vamos representá-la com uma incógnita e escolhi a letra X. Gastando um total de 190. Então, ó, quando eu somei, o Carlos gastou para pagar R$190. É daqui que apareceu o igual, então. Beleza? Então, veja que o X foi usado para representar o valor de cada calça. Não é mesmo? Então, numa próxima aula, nós vamos aprender a resolver as equações e vamos falar aqui apenas sobre alguns probleminhas que você pode usar uma equação para representar. Continuando com mais 3 exemplos, veja lá, represente cada problema através de uma equação. A soma da minha idade com 18 é igual a 33. Bom, eu não contei para ninguém a minha idade. Então, vou chamar a minha idade de incógnita X. A soma, então, vamos somar, né? Mais 18 é igual a 33. Observe que é uma igualdade e contém uma incógnita. Então, nós temos aqui uma equação. O triplo de um número subtraído 7 é igual a 20. Triplo de qual número? Um número desconhecido. Bom, sabemos que o triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes
Um número desconhecido que você pode escolher a incógnita a ser usada, subtraído 7 é igual a 20. Então, temos aqui a incógnita e o sinal da igualdade. Última, a metade de um número é igual a menos 8. Metade de qual número, né? Então, nós vamos escolher uma incógnita e metade é dividir por 2. Eu vou usar aqui o símbolo da fração para mostrar que está dividindo, mas você também pode usar a divisão. É igual a menos 8. Olha aí, igualdade e incógnita, temos também uma equação. Bom, eu encerro aqui essa explicação. Eu espero ter ajudado nos seus estudos. Num próximo vídeo, vamos aprender a resolver essas equações, ok? Se gostou, deixa um like, um comentário, compartilhe com quem precisa estudar, né? Até mais, bons estudos, tchau!